E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Números, leremos o capítulo 31. Senhor, aqui está a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que eu e minha esposa possamos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vivendo as experiências que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Te agradecemos pelo teu amor, favor e poder. Fica conosco bastante esse dia, o dia vindouro, com tudo que neles há. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, te agradecemos em nome do Espírito Santo, te agradecemos em nome do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Amém. Bem, temos no capítulo 31 de Números 54 versículos e leremos de um modo dinâmico, recomendando a leitura com mais reflexão e calma. Disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim, dos milhares de Israel foram dados 1000 de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Mandou-os Moisés à guerra, de cada tribo 1000, e a estes e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. Pelejaram contra os medianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos medianitas: Evir, Requém, Zur, Ur e Rebu. 5 reis dos medianitas também. Balaão, filho de Beur, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram com os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram-lhes todas as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. Trouxeram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel os cativos e a presa e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães de centenas, que vinham do serviço da guerra. Disse-lhes Moisés: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Acampai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado em algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis. Tanto vós como os vossos cativos, também purificareis toda vespe, toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabra, e todo artigo de madeira. Então disse o sacerdote Eleazar aos homens do exército que partiram à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo o que puder suportar o fogo, o fareis passar pelo fogo para que fique limpo. Todavia se purificará com a água purificadora, mas tudo o que não puder suportar o fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Disse mais o Senhor a Moisés: faze a contagem da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais, tu e Eleazar o sacerdote, e as cabeças das casas dos pais da congregação. Divide a presa em 2 partes iguais, uma para os que, hábeis na peleja, saíram à guerra, e a outra para toda a congregação. Então, para o Senhor, tomarás tributo dos homens do exército que saíram a esta guerra, de cada 500 cabeças uma,
tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da metade que lhes tocar, o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar para a oferta do Senhor. Mas da metade que toca aos filhos de Israel, tomarás de cada 50, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos, das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas que têm a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 665.000 ovelhas, 62.000 bois, 61.000 jumentos e 32.000 pessoas, as mulheres que não coabitaram com homem algum, deitando-se com ele. E a metade, parte que toca aos que saíram à guerra, foi um número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram 675. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. As pessoas foram 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32. Então Moisés deu a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta do Senhor, como este ordenara a Moisés. E da metade que toca aos filhos de Israel, que Moisés separara dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foram em ovelhas 337.500, em bois 36.000, em jumentos 30.500 e em pessoas 16.000. Desta metade que toca aos filhos de Israel, Moisés tomou de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas, que tinham a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então se chegaram a Moisés os oficiais sobre os milhares do exército, capitães sobre 1.000 e capitães sobre 100. E lhe disseram: Teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sobre as nossas ordens, e nenhum falta dentre eles e nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes arrecadas e colares para fazer expiação por nós mesmos perante o Senhor. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. Foi como o ouro da oferta que os capitães, foi todo o ouro da oferta que os capitães de 1.000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor, 16.650 ciclos, pois cada um dos homens de guerra havia tomado o despojo para si. 54º e último versículo do capítulo 31 de Números nos diz: Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1.000 e dos capitães de 100 e o trouxeram à tenda da congregação, como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Pois bem, por meio desses 54 versículos, nos fala o capítulo 31 de Números sobre a vitória de Israel sobre os medianitas, do versículo 1 com ênfase até o 12, o tratamento dos cativos, do versículo 13 ao 18, nos fala sobre a purificação dos soldados e da presa, do versículo 19 até o 24, a divisão da presa, do versículo 25 até o versículo 47, e nos fala do versículo 48 até o 54 sobre a oferta voluntária dos capitães. Inicia-se o capítulo dizendo: Disse o Senhor a Moisés: Vinga os filhos de Israel dos medianitas. Finaliza-se o capítulo como um memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. O Senhor tudo sabe, tudo pode, tudo vê, conhece, determina e assim se faz. Sucesso
Que Deus a todos abençoe.